Olá, agora vamos retornar com os comentários. Eu gostaria de fazer apenas um lembrete. Muitos confundem dupla vista com a mediunidade de vidência. A vidência, essa necessita da participação de um espírito desencarnado. A dupla vista é uma faculdade de manifestação corporal, ou seja, opera sem interferência dos espíritos, ou seja, a libertação do espírito, sem o corpo precisar estar adormecido. Tá bom? É só porque nas pesquisas eu achei que muitas pessoas acham que a segunda vista seria uma vidência, né? Mas pode ser até parecido, mas o meio de se atingir uma ou outra são diferentes. Vamos começar? A pergunta 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Eu com a minha famosa colinha. Vamos lá? O sonambulismo, a dupla vista e o êxtase se completam de forma crescente na faculdade de desdobramento da alma ou espírito. Por isso esse capítulo se chama Emancipação da Alma. E emancipação, ela significa libertação, alforria e independência. Então, a gente começa com o sono, sonambulismo, êxtase, dupla vista. Tudo é uma forma de evolução. O espírito é uma somatória de belezas imortais, onde Deus colocou o seu amor de modo que, aflorando as faculdades da alma, provém de uma só fonte, do poder e da sabedoria de Deus para conosco. A dupla vista ou segunda vista ocorre quando o espírito se desdobra, sem que o corpo esteja adormecido. Nesse estado, a pessoa vê, ouve, sente além dos limites dos sentidos humanos, podendo inclusive ter pressentimentos. Durante a ocorrência do fenômeno, o indivíduo, embora consciente, apresenta um estado físico alterado, com olhar vago, perdido, como se olhasse sem ver. Vou dar um exemplo aqui que todos vão recordar que situação é essa, né? A bibliografia espírita, pelo que eu pesquisei, é farta em exemplos de casos de dupla vista, como os relatados em Kardec em A Gênese. A entrada de Jesus em Jerusalém. Quem já viu várias vezes filme, vê que a hora que ele está entrando na cidade, ele dá uma parada e começa a ver os acontecimentos que terão a partir dali. O beijo de Judas, a vocação dos apóstolos. Tá? São casos assim que chamam a atenção para todos que já assistiram algum filme de Jesus, o martírio, aquelas coisas todas, vai relembrar essa passagem que ele fica parado como se estivesse perdido no olhar. Tem um outro caso que eu encontrei aqui que é bem interessante, que é da época de Kardec. Professor Boyn, que ensinava matemática em Marburg, estava numa noite com amigos. Teve de repente a convicção que deveria regressar à sua casa. Chegando à sua morada, sentia-se obrigado a mudar o seu leito de lugar. Por mais absurda que lhe parecesse essa imposição mental, entendeu que a devia cumprir. Chamou a criada e, com o auxílio dela, colocou do outro lado do quarto, a sua cama. Feito isto, ficou satisfeito e voltou para junto dos seus amigos. Lá para as 10 horas da noite, como ele relata, voltou para casa, deitou-se e adormeceu. Foi despertado durante a noite com um grande estrondo. Uma viga grossa tinha desabado, arrastando uma parte do teto e caindo no lugar que o seu leito havia ocupado. Bem interessante, isso aqui foi relatado para Kardec, quando ele estava fazendo também as suas pesquisas, tudo isso. É bem interessante que todo mundo às vezes tem algum pressentimento, alguma coisa nesse sentido, né? Parece que vê além, não seria aquele déjà vu, né? Puta, eu já passei por isso, mas é bem interessante, né? Jesus também não falava para os de sua época, para os que não tinham ainda condições de aprender suas lições, que muito tinham olhos, mas não viam. Então, são aptidões, são progressos que temos que desenvolver ao longo do tempo, né? A 448 fala, segunda vista é permanente? Meu comentário, não tem muito diferente do que da resposta.
A faculdade da dupla vista é permanente, mas o seu exercício nos mundos mais elevados, a dupla vista, é faculdade permanente. Perdão, me confundi aqui. Vamos voltar aqui. A segunda vista é permanente, a faculdade da dupla vista é permanente, mas não o seu exercício. Nos mundos mais elevados, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos habitantes, cujo estado normal pode se comparar ao dos sonâmbulos lúcidos. Isso aqui que eu pedi para alguém, se tiver alguma explicação bacana, gostaria que postasse. Ou seja, quando estivermos evoluídos, mas bem evoluídos, não precisaremos do sono, da letargia para chegar a esse estado. Será normal, com o qual estamos falando aqui agora. Como disse aqui Jesus, né, foi o espírito mais evoluído, imaculado que pisou aqui. Então, mesmo assim, ele tinha todos esses dons e não precisava do sono, do êxtase, para desenvolver tudo aquilo que ele tinha e passar tudo aquilo, né? Então, tudo isso depende do grau da nossa evolução. Graças a Deus, estamos evoluindo, estamos no caminho, tá certo? A 449, ela nos fala: a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado. A segunda vista acontece com mais frequência de forma espontânea do que por efeito da vontade. Mas como todos os dons de forma espontânea, ela desperta ou adormece. Portanto, é suscetível de desenvolver-se pelo exercício ou diante de certas circunstâncias que põem em perigo as pessoas, como no caso de crises, calamidades, grandes comoções, enfim. É a providência divina sempre a nos oferecer meio de nos proteger e de nos fazer superar as dificuldades do caminho. É bom que se diga que a espontaneidade no afloramento dos dons vem da consciência, pois ela é programada por Deus para nos atender nos momentos em que delas necessitamos para tais desempenhos. Aqui fica muito claro, né? A segunda vista acontece com mais frequência de forma espontânea, naquele exemplo que nós demos de Jesus adentrando em Jerusalém, ou quando ele recebe o beijo de Judas e tal. Foi, vamos dizer assim, no momento corriqueiro do seu dia a dia, veio a segunda vista. Então ele não precisou evocar esse dom, vamos assim chamar, né? O último comentário desta noite: a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício. Eu acho bem interessante isso aqui. Tudo no mundo é resultado da boa ou má vontade da alma. Todos concordam com isso, né? Tudo obedece à vontade da alma, né? O livre-arbítrio. O próprio saber é um exercício de aprendizado todos os dias. Uma escola serve como exemplo para ilustrar isso aqui. O que se faz em uma escola? Além da molecada bagunçar, né? Ou, hoje em dia, eu diria os pais aí, né, que está todo mundo confinado, a escola serve para trazer tranquilidade para o lar, não é verdade? Não é na escola o que se faz em uma escola. Não é exercitar o aprendizado todos os dias? A matéria de hoje não estará relacionada com a lição de amanhã? Quando nós perdíamos uma aula, a gente não ia atrás do caderno de algum amigo, alguma coisa para pegar a matéria toda, senão nós não conseguíamos acompanhar? A dupla vista pode ser desenvolvida pelo exercício, desde, porém, que ela obedeça a certas regras ligadas com a vontade. Todas as faculdades mediúnicas, para melhor se expressarem, carecem do exercício permanente. Quando das reuniões de psicografia se tinham exercícios, o pessoal se reunia antes, uma semana antes, para exercitar. Senão atrofia. Tá? Quando vamos fazer uma palestra, por exemplo, hoje, os comentários que a gente está conversando aqui, que a gente faz alguma brincadeira, alguma coisa, é para descontrair e pegar aqui o viés do texto novamente. Mas mesmo assim, a gente tem que treinar antes de gravar. Leio o texto, faço o meu rascunho aqui das observações, e mesmo assim, depois,
Estamos gravando, agora há pouco eu não errei aí no comentário. Não voltei porque já estava bem adiantado o tempo. O correto era voltar, mas acabei usando aí dessa prerrogativa de não voltar. Tudo tem que ser um exercício. Mesmo aquela lição que nós aprendemos na escola, se a gente não exercitar, na hora da prova, nós vamos ter dificuldades, não é verdade? Como todos os dons, eles desabrocham com o passar do tempo. Os exercitando e usando, eles vão subindo na escala dos dons. Vão subindo na escala dos dons desde que saibamos como utilizá-los, né? Outro exemplo é a palavra, que não deixa de ser um dom. Se fecharmos a boca por algum tempo, deixando de usar o verbo, essa poderá se atrofiar. Às vezes é bom ficar calado, né? Não acham? Mas, mesmo assim, se você passar calado, você vai perder. Você pode até esquecer. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês verem como acontece, como a mente humana é espetacular, em todos os sentidos, tá? Quem já teve algum parente com Alzheimer vai saber muito bem do que eu estou falando. A pessoa, com o passar do tempo, pela falta de exercício, de tudo, ela desaprende a andar e desaprende a comer, tá? Isso aí num grau muito elevado, tá certo? Mas é só para ver que se você não exercitar, esse dom vai, mesmo o dom da palavra, vai se esquecendo, vai se atrofiando. Como outros músculos que garantem a existência. Assim, os ouvidos, assim todos os membros do corpo. Tudo foi feito para ser usado. Se se constrói uma casa e depois de pronta fechá-la e ninguém usá-la para morar, depois de certo tempo, ela irá se deteriorar, mesmo sem uso. Então, você tem o dom, você não usa, ele vai deteriorar, você vai perder isso aí. Essa é uma lei natural. Então é melhor que se deteriore pelo uso do que pela falta dele, né? Em tempos longínquos, vamos dizer aqui, século VIII, corresponde aos anos de século VIII a.C., 700 a.C. Haviam escolas para desenvolvimento dos dons espirituais. Quem já viu o filme dessa época vai lembrar do que eu estou falando. Para previsão de fatos, né? Que eram as pitonisas e outros que comandavam, faziam leituras aí dos pensamentos, que interpretavam os sonhos. Então, esses exercícios espirituais, os dons espirituais, antes de Cristo já eram exercitados. Os espíritos ou almas que colocam em prática o aprendizado vai até se esquecendo dos valores que devem nos reger. Perdão de novo, errei novamente. Os espíritos e almas que não colocam em prática o aprendizado vai até se esquecendo dos valores que devem nos reger dia a dia. Com isso, a evolução também vai se tornando algo difícil. Quando a matéria está fresca na memória, quando estamos preparando o nosso TCC de reencarnação, vamos assim chamar. Mas depois que chegamos aqui, a matéria que era tão simples, amar ao próximo, se torna uma equação matemática quase sem solução, não é? Fazendo uma analogia, como se nosso plano reencarnatório fosse um TCC. Quem fez faculdade aí e tal, ou os filhos que fizeram faculdade, vai saber muito bem. TCC, eles vão preparar a sua tese, né? A faculdade de dupla vista, tanto quanto os outros que conhecemos, tem relação com o organismo humano. Quando estamos na situação atual, com esta veste, o nosso corpo, as manifestações mediúnicas sempre encontram uma barreira. Barreira essa que será quebrada primeiro com a nossa evolução e depois exercitando. Podemos com certeza afirmar com pensamentos elevados, boa vontade, essas barreiras vão se quebrando, vamos superando cada obstáculo, mas nunca esqueçamos, mesmo com toda a boa vontade, pensamentos elevados, permanecemos encarnados na Terra. Então, será revelado o que deve ser revelado segundo a vontade de Deus e nunca a nossa. Então, bora trabalhar, né, para o progresso do planeta, pois a hora que aqui estiver bacana, não vamos querer ser gentilmente convidados a sair, não é verdade? Desculpem pela longa explanação, mas as perguntas parecem simples, pequenas, mas requer aí também certas pesquisas. E aí mesmo nas pesquisas a gente não consegue abordar tudo aquilo que gostaríamos. Bom, mais uma vez eu desejo a todos uma semana abençoada, uma semana de muita paz, tranquilidade.
Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigado a